Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje nós falaremos sobre polinômios. Quando nós vimos função do primeiro grau, função do segundo grau, nós poderíamos dar um nome um pouco mais completo para essas funções, que seria função polinomial do primeiro grau ou função polinomial do segundo grau. Então digamos que polinômios não é uma novidade, totalmente novidade aí para vocês. Vocês já viram algo parecido ou algo que é exatamente polinômios, que são as funções polinomiais. No caso de um polinômio genérico aqui, ó, a gente tem a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até chegar no a0, onde a incógnita, a variável, esse valor x aqui, ele pode tanto ser um valor real ou não. Essa variável é uma variável complexa. Esses valorizinhos, a n menos 1, a n menos 2, a2, a1, a0, os coeficientes, eles são valores que também podem ser complexos ou reais, até porque os números reais também são complexos na verdade. O a0 é chamado de termo independente, que é aquele valor que não acompanha x em momento algum, e a parte mais importante, os expoentes devem ser naturais, ou seja, não existe polinômios com expoente negativo ou com expoente fracionário, enfim, o expoente sempre deve ser natural, 1, 2, 3, até chegar no n, que seria exatamente o grau do polinômio. Eu tenho um exemplo aqui, p de x igual a 2x à quarta, menos 3x ao cubo, menos 7x quadrado, mais 4x mais 2. Percebam que é uma expressão algébrica, onde os coeficientes são reais, a gente pode considerar que real também é complexo, e os expoentes todos são naturais, 4, 3, 2, 1, e seria aqui o x elevado a zero. Então esse daqui é um exemplo de polinômio. A gente pode pensar nisso também como uma função do quarto grau, é uma outra forma da gente pensar. Polinômios sempre vai ter grau. Pode ter o polinômio do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, enfim, de grau n. Como que eu vou saber qual é o grau de um polinômio? Na verdade, é relativamente simples. Primeiro, a gente vai denotar o grau de um polinômio por essa letrinha grega aqui e o polinômio, a letra que representa o polinômio dentro do parênteses. Então, se eu tenho o polinômio p de x, x à quarta menos 3x quadrado mais 1, eu posso dizer que o grau desse polinômio é 4. Por quê? Eu vou olhar todos os coeficientes, o coeficiente que for, todos os expoentes, e o expoente que for maior vai determinar qual é o grau do polinômio. Percebam que eu tenho o expoente 4, expoente 2 e expoente 0. Qual desses três valores é o maior? 4. Então, 4 é o grau do polinômio. Então, a gente escreve assim, o grau do polinômio P é igual a 4. Já nesse de baixo, eu tenho q de x igual a 2x elevado a 9 menos 1. Nesse caso, percebam que o maior expoente é o 9. Então, o grau do polinômio q é exatamente igual a 9. Por fim, eu tenho o polinômio r de x, que é x mais 3x quadrado menos 1. Talvez vocês estejam pensando, então o grau do polinômio, basta eu olhar o primeiro que aparece aqui, ele vai determinar o grau. Nem sempre. Percebam que nesse caso eu tenho expoente 1, expoente 2 e expoente 0. Qual é o maior expoente? 2. E ele não está aqui no início. Então tem que tomar cuidado para ver se está na ordem certa ou não e procurar sempre o maior expoente, nesse caso 2. Então o grau do polinômio r é igual a 2. Muito bem, agora falando sobre polinômios completos e incompletos. Um polinômio é completo quando todos os coeficientes, desde o maior, desde o que acompanha o expoente maior, até o termo independente, todos eles têm que ser diferentes de zero. Nesse caso, é um polinômio completo. Se algum deles for igual a zero, nós teremos um polinômio incompleto. Por exemplo, tem aqui o p de x igual a x ao cubo menos 2x quadrado mais 4x menos 1. Observem que você tem expoente 3, 2,
1 e 0. Então começa lá no 3, que por um acaso é o grau desse polinômio, e acaba no 0, sem ser interrompido em momento algum. Isso quer dizer que esse polinômio aqui, ele é um polinômio completo. Já o polinômio q de x começa no 4, mas está faltando o 3. Tem o 2, mas está faltando o 1. E tem o 0. Como está faltando tanto o 3 como o 1 expoentes, a gente fala que esse polinômio é incompleto. Já o polinômio r de x, ele é x mais 1, ou seja, está elevado a 1 aqui e aqui está elevado a 0. Começou no 1, terminou no 0, não teve nenhum buraco, então esse daqui é um polinômio completo. Já o polinômio s de x tem o termo ao quadrado, tem o termo elevado a 1, mas cadê o termo independente? Não tem. Se não tem termo independente, nós dizemos que ele é incompleto. Valor numérico de polinômios. O valor numérico é muito simples, é o que vocês costumavam fazer lá em funções, quando davam uma certa função e pedia f de 1, f de 2, f de menos 2, enfim, é aquela ideia. Por exemplo, quanto que é p de 1, sendo p esse polinômio aqui? Basta eu substituir no lugar de x, colocar o número 1. Então eu vou ficar com 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 1. 1 ao cubo 1, menos 2 vezes 1 vai dar 1 menos 2, que é menos 1, mais 4, 3, menos 1, 2. Então, p de 1, o valor numérico do polinômio p, quando x vale 1, é 2. Já o q de menos 2, basta eu pegar o menos 2 e substituir no lugar de x no polinômio q de x. Então, eu vou ficar com 2 vezes menos 2 à quarta, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais 1. Menos 2 à quarta é 16 vezes 2, 32. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, mais 32, 44, mais 1, 45. Então, valor numérico, basta eu pegar o valor que está entre parênteses e substituir em todos os valores de x na expressão e calcular. Simples assim. Temos também identidade de polinômios. Quando que dois polinômios são considerados idênticos? Esse sinalzinho aqui, ó, esse igual com um tracinho a mais, ele chama-se exatamente idêntico. Então, um polinômio é idêntico ao outro quando todos os coeficientes do primeiro polinômio são iguais aos coeficientes do segundo polinômio. Tem que ser tudo igualzinho, daí idêntico. Um polinômio também pode ser nulo. Nós dizemos que ele é identicamente nulo, ou seja, ele é idêntico a zero. Polinômio idêntico a zero não é a mesma coisa que equação polinomial, que vocês vão ver em breve numa próxima aula. Isso daqui significa o seguinte: quando você tem um polinômio identicamente nulo, todos os coeficientes desse polinômio devem ser zero. Tenho aqui o exemplo, p de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Se o p de x é idêntico a zero, o a deve valer zero, o b deve valer zero e o c deve valer zero. Ou seja, todos os coeficientes do polinômio devem ser zero.